Salve pessoas, eu sou o Marcelo, sou um Zica na Quebrada e esse canal ele foi feito para que a gente saiba que na Quebrada não tem só coisa zoada não, viu? Muita coisa legal. E hoje eu vou falar para você aqui neste vídeo como foi que surgiu a Quebrada. Você sabia que a Quebrada tem muito a ver com a abolição da escravatura e com a proclamação da República? Não sabia, né? Pois é, então a partir de agora, depois da vinheta, você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu para que existisse o conceito de quebrada. Até já! Meu nome é Marcelo, como eu já disse lá no comecinho. Esse canal ele se propõe a falar das coisas boas que acontecem na quebrada, né? Mas para a gente começar a falar da quebrada, a gente precisa primeiro saber como é que surgiu a quebrada. O conceito de quebrada começou a surgir com a abolição da escravatura, isso lá em 1888. Ou seja, a princesa foi lá, aboliu a escravatura, porém não tinha o que fazer com a negrada. A negrada foi simplesmente liberta, sem saber o que fazer, não tinha trabalho, não tinha comida, não tinha para onde ir. Enfim, tinha os cortiços, mas até isso o governo depois deu um jeito de acabar também, certo? Então o que acontece? Os negros são libertos, a partir da liberdade eles não têm para onde ir, também não têm onde morar, e eles começam a invadir os morros. O primeiro morro a ser invadido foi o Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Após a abolição da escravatura, houve o golpe de Estado. Isso daí realmente foi um golpe de Estado, né? Onde os republicanos foram lá e tomaram o governo monárquico, né? E isso foi configurado como o primeiro golpe da história do Brasil, certo? Pouco tempo depois da proclamação da República, houve a Guerra dos Canudos. E o que aconteceu nessa Guerra dos Canudos? O governo pediu para que algumas pessoas fossem ajudar o país nessa guerra, né, com a promessa de que, voltando da guerra, eles iam conseguir ter uma moradia própria, casa própria, essas coisas tudo assim, porque o governo ia dar. E como aqui é Brasil, é claro que isso não aconteceu. Eles foram lá, ganharam a guerra, se empenharam, muitos morreram, as famílias ficaram desamparadas, porém, as pessoas que sobreviveram voltaram para o Brasil, também acabaram indo para o Morro da Providência. Ou seja, ali começa o surgimento da primeira favela no Brasil, isso lá em 1904, 5, né? A Guerra dos Canudos foi um pouquinho antes, foi entre 1896 e 97, com a promessa de moradia, não tinha, então essas coisas todas assim, tudo que era escória ou morava em cortiço ou estava começando a ir para a favela. Então foi assim que começou a surgir os primeiros barracos, foi lá no Morro da Providência. Em 1904, o então presidente do Brasil, da República recém-formada, o Prudente de Moraes, resolveu fazer uma revitalização no centro lá do Rio de Janeiro, né? A cidade era uma cidade zoada, então o cara resolveu acabar com todos os cortiços. Então nessa ofensiva, o governo, né, pelo menos isso de acordo com relatos da época, dizem que mataram mais de 2.000 pessoas, acabaram com muita gente lá, acabaram com quase todos os cortiços. Inclusive o avô das favelas era um cortiço chamado Cabeça de Porco. Eu acho que era mais ou menos isso, cabeça de porco. E esse cortiço acabou, os caras não tinham para onde ir, se juntaram lá com a negrada, né, o pessoal que participou da guerra, e acabou surgindo ali o conceito das favelas, como conhecemos hoje, né, o conceito de quebrada. Então tudo que não prestava, tudo que era ruim, ia para os morros. Né? E o conceito da primeira favela, pelo menos que se tem notícia, foi lá no Rio de Janeiro, lá no Morro da Providência. A partir disso daí, é claro que no decorrer desse último século, as quebradas foram evoluindo, né? Mas é sempre assim, os mais pobres sempre ou eles estão em cortiço, ou eles estão em bairros longe, ou morando nas favelas,
Agora, nem tanto assim de madeira, mas de alvenaria, mas continua sendo uma quebrada, tá certo? Lembrando que o conceito de quebrada não se resume só a moradia pobre, essas coisas assim, mas tudo que é de ruim. O conceito de quebrada é aquela coisa que a gente tenta entender como assim, não tem infraestrutura, um lugar esquecido pelo poder público, um lugar que não tem nada, e quando você fala que mora em determinado lugar, as pessoas ainda viram o rosto para você e fazem cara feia. Tá certo? Então esse canal se propõe a partir de agora falar sempre sobre o que de bom acontece na quebrada. Tem coisa boa? Claro que tem. Tem coisa ruim? Meu, monte, certo? Mas vamos tentar falar assim mais das coisas boas que acontecem na quebrada. Tem empreendedorismo, tem o companheirismo, tem um monte de coisa bacana que a gente vai estar conversando toda semana a partir nesse canal. Um grande abraço, se você gostou, compartilha, se você gostou, dá um joinha, e se você quiser dar uma força, manda para todo mundo que você conhece, tá? Meu nome é Marcelo Ribeiro, eu sou um Zica na Quebrada, um grande abraço e até a próxima.